Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia a todos que estamos a participar nesta Eucaristia, também em casa, todos aqueles que nos acompanham via internet. Desejamos a todos um bom dia. O Senhor fala-nos em parábolas. E hoje no Evangelho vai-nos falar também da parábola da semente, de vários tipos de terra, de terreno, onde germina essa semente. Mas uma parábola quer sempre dizer algo mais do que aquilo que parece dizer. Parte de algo que nós conhecemos, para que nós reflitamos, para que nós pensemos. Vamos então preparar o nosso coração para celebrar e para pensar um pouco na Palavra de Deus. E hoje rezamos esta Eucaristia tendo em conta alguns irmãos, o nosso irmão Vitoriano Ponte, e também lembramos a nossa irmã que partiu e que vai ser o funeral amanhã aqui na nossa comunidade, Piedade Gonçalves. Fazemos uma saudação ao seu marido, ao Augusto Gonçalves, e à sua filha Martina, e genro, e netos, etc. Também faleceu em Burlington o Manuel Cordeiro, que viveu aqui em Kingston durante alguns anos e é sogro do filho de Maria e João Pavão. Portanto, também para eles nós enviamos uma saudação cordial nesta hora de sofrimento e de partida, de encontro com Deus. E neles saudamos todas as famílias que um pouco por todo o lado estão de luto e celebram a vida, sobretudo a esperança da vida eterna. E neste sentido tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós criais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós criais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
com estas máscaras. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regrado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves do céu e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda, mas depois do nascer do sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falam em parábolas. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. Neles cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Vós, portanto, escutai o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe num momento, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, neste domingo no Evangelho de São Mateus, do capítulo 13, versículo 1 a 23, é um Evangelho longo, o Senhor explica. Não muitas vezes explica as suas parábolas, mas hoje o Senhor explicou a parábola da sementeira. E é olhando para esta parábola que nós somos chamados a meditar.
Os discípulos, depois de Jesus falar a parábola da sementeira, e nós vamos entrar num ciclo de 7 parábolas. São Mateus resumiu as parábolas de Jesus, seguindo umas às outras, mas ditas em contextos diferentes. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Jesus, segundo os costumes orientais, não explicava imediatamente uma parábola e deixava que ela ficasse a bailar no espírito dos ouvintes como uma espécie de enigma. Em hebraico correspondia a uma comparação, como a uma máxima, uma sentença sábia, uma alegoria, ou mesmo um enigma ou adivinha. Cada povo dá um sentido diferente à palavra parábola. Assim despertava Jesus o interesse dos ouvintes. Era uma pedagogia, uma forma pedagógica de explicar certos assuntos. Quem é professor tem que encontrar várias maneiras para explicar a matéria. Jesus também usava o seu método, as parábolas. Assim despertava Jesus o interesse dos ouvintes. As almas retas e amantes da verdade podiam depois procurar aprofundar o ensinamento. As pessoas superficiais, materialistas e desinteressadas da verdade deixavam que tudo se lhes escapasse. Por isso diz Jesus que a eles não lhes é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olhai que no mundo em que nós vivemos hoje, oficialmente há pessoas para quem não interessa nada a verdade. Não tem qualquer sentido. É viver o momento, viver segundo a sensação, a verdade não interessa. E o pior é que nós hoje vemos que, inclusive, daqueles que deveriam informar com verdade, perturbam a verdade, modificam muitas vezes a verdade para atingir objetivos diferentes. Nós vivemos hoje num mundo em que temos muitos crivos. Colocaram na nossa cabeça, na nossa mente, muitos crivos. Crivos ideológicos, crivos que temos vivido uns tempos em que tudo parecia que era ciência. É o crivo da ciência. E depois vai-se a verificar que não há crivo nenhum da ciência. É crivo que um grupo quer que seja dito de ciência. Aquele que tem dar-se-á aos que têm boas disposições, estes são-lhes aumentadas com as luzes da pregação de Jesus. Quem está aberto à verdade, procura a verdade. Quem está fechado, não há possibilidade. Nem o próprio Jesus Cristo consegue fazer nada, porque respeita a liberdade de cada um. Ao passo que aos que mal dispostos pelo mau uso da sua liberdade, até as luzes que tinham, particularmente as recebidas da revelação do Antigo Testamento, acabam por perdê-las. Nós temos hoje tanta gente aí a dizer que sabe a verdade, que consegue controlar Deus para fazer milagres. Esta semana apareceu um vídeo de um senhor, um evangélico, a prometer feijões para curar o coronavírus. E era um preço terrível. E como é que é possível? Como é que é possível que haja pessoas que vão atrás? Em nome da verdade. Em nome da palavra de Deus. Mas em nome daquilo que... do engano. Não sei. A profecia de Isaías contém um anúncio endurecido aos ouvintes da pregação profética, que é entendida como consequência e castigo da resistência à graça. Deus não quer este endurecimento do coração, mas permite-o, porque quer respeitar a liberdade humana. Mas o homem tem a grave responsabilidade de ser fiel a Deus e de fazer frutificar os dons recebidos.
Deus não te obriga, mas propõe-te. Não fossem ver, ouvir, entender e converter-se, e eu os curasse, diz Jesus no versículo 15. É uma linguagem para nós demasiado dura, para dar a entender que Deus quem endurece o coração do pecador, mas na linguagem bíblica é frequente não distinguir o que Deus permite daquilo que Deus faz, atribuindo frequentemente a Deus a causa primeira, aquilo que é fruto das causas segundas. Deus permite que tu endureças o teu coração. Deus permite que tu deixes que te endureça o coração. Deus permite que tu deixes colocar um crivo para ver a verdade. Nós hoje temos o nosso mundo cheio de crivos. Se lhes falam em parábola, é porque veem sem ver. Em São Mateus, o ensino em parábolas aparece como um acto de condescendência de Jesus, como uma forma de tornar acessíveis os ensinamentos de Jesus sobre os elevados mistérios do reino, mas que ficam incompreensíveis para as almas fechadas à luz da verdade. Não deixes que o teu coração fique empedernido à verdade. Mas a nossa missão é evangelizar. Devemos continuar a lançar à terra a semente de mãos cheias. O lavrador fala confiadamente, mesmo sabendo de antemão que nem toda produzirá 100%, mas apenas 60%, 30% na linguagem da parábola. Precisamos de nos deixar evangelizar para evangelizarmos. Nós vemos por aí tanta gente evangelizadora que não está evangelizada. Falam das coisas de Deus sem conhecer o Evangelho. Falam de critérios humanos. A evangelização passa sempre pelo anúncio, pela celebração, pelo testemunho. Evangelizar o mundo, da família, do ensino, do trabalho, dos lazeres, da comunicação social, das leis, da ciência e da técnica, para ver estas realidades com outros olhos, os olhos da fé, dos valores cristãos. Temos muito para esclarecer, para discernir e converter. Hoje torna-se difícil escutar a palavra de Deus. Em oposição à palavra de Deus, multiplicam-se outras palavras. As palavras dos homens, que põem a felicidade no ter e no prazer. E dá-se-lhe mais atenção que à palavra de Deus. Vem um jornal, um político, um programa de televisão, a dizer o contrário daquilo que Cristo revelou, e a Igreja ensina e dão-lhe toda a autoridade. Tantas propostas. Ultimamente, até por causa da pandemia, muita gente tem levantado a voz. Muita gente em muitos lados, que não são todos, mas programas de televisão, notícias de jornais, todos minados, todos adulterados e sem nenhum objetivo de transmitirem a verdade. É preciso evangelizar, motivar as pessoas, dar-lhes ideias claras sobre Deus, a vida, a graça, a religião, a liberdade, o casamento. Depois dar-lhes razões positivas das obrigações e das proibições que decorrem da aceitação das verdades da fé. São Pedro dizia: estais sempre prontos para dar resposta a todo aquele que vos perguntar acerca da esperança que vos anima. Se vos perguntarem porque é que vós sois felizes, diz São Pedro, dai sempre resposta: eu acredito em Jesus Cristo. Para que todas aquelas obrigações não sejam olhadas para algo enfadonho e sem interesse. Temos a missão de honrar a Deus para participar na Assembleia do Sacrifício Redentor de Cristo. Rezar para quê? Para ganhar amizade com Deus, que é Pai.
para o ir conhecendo cada vez melhor. Porque não podemos ver Deus como num filme. Temos que dialogar com Ele. Os filmes é para a televisão. A oração é para o cristão. Porque pode pôr em perigo a total pureza, porque te fará escravo do teu corpo. É preciso sermos evangelizadores, sem desânimo, falar da conversão aos homens, semear a palavra, mesmo que pareça que ninguém quer ouvir a palavra, mesmo que se riam nas tuas costas, mesmo que pareças que estás fora de moda, mesmo que o mundo vá noutro sentido. Esta pandemia que nós estamos a viver, certamente depois de terminar-se, e aqueles que tiverem a graça de terminar, muitas perguntas vão ter necessidade de ser respondidas. Nós não chegámos aqui por acaso. Nós não chegámos aqui por acaso. O nosso mundo, os nossos critérios, a nossa forma de ver a vida, às vezes desviam-nos do que é essencial. Vamos então colocar-nos nas mãos de Deus e, sobretudo, acolher a palavra de Deus, acolher a semente que quer ser lançada no nosso coração para que germine. Creio só Deus, creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus da Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, saiu da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós veio crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E espera a ressurreição dos mortos e do mundo que há de vir. E escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo Papa e por todos os bispos, presbitérios e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor, sempre renovados. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem alforjes nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz. Oremos ao Senhor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens. Oremos ao Senhor. Todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e responsáveis na sua presença. Oremos ao Senhor.
Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos. Oremos ao Senhor. Escai, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nós rezamos também hoje por o nosso irmão Abel Clementino, que faleceu em 91, João da Costa em 96, José Torres Medeiros em 2009 e Pierre Câmara Sampaio em 2015. Vamos então rezar por todos eles e por todos aqueles que partiram da nossa comunidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando alegremente, humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos e que partiram ao longo desta semana. Todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós temos feito, faremos a comunhão lá ao fundo, para cuidarmos da nossa saúde e para cuidarmos da saúde também dos outros. É uma forma de vivermos a caridade. Mantemos os passos e faremos a comunhão lá ao fundo. Terminamos a Eucaristia e faremos lá a comunhão ao fundo. Também eu gostaria de dizer portanto amanhã teremos um funeral da nossa irmã às 11h30. Que a Olígia Bulhões e a Maria Pavão fizeram uns bolos que venderam, e neste tempo de crise é bom nós mencionarmos tudo,
portanto, não é só agora, mas agora tem mais sentido. Portanto, e renderam 1540, portanto, para elas, muito obrigado, e para todas as pessoas que colaboraram. Também no dia 26 de julho vai ser realizado um take-out, portanto, estão aí os anúncios, é preciso inscrevermos-nos e pronto, porque o outro foi bom. E agora também contamos com a vossa colaboração e a vossa ajuda, sobretudo neste tempo, não podemos fazer festas, para já, vamos vivendo assim, e vivendo a realidade desta forma. Nós a seguir vamos ter na missa em inglês um batismo, portanto, como sabeis, aos domingos continuamos com 3 missas, às 9h30 em português, às 11 em inglês, e às 6 da tarde em português. Portanto, para nos irmos dividindo e para que possamos, cumprindo todas as regras, participar, comungar e viver a nossa fé. Vamos então terminar, e que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe as nossas vidas, e nós continuamos com a transmissão. Agradecemos a todas as pessoas que têm visto no YouTube, diz uma referência por mês, e no último mês viram 7.000 e entraram 7.000 e tal pessoas no YouTube. Portanto, eu agradeço. Sei que muita gente é da nossa comunidade, outros também não serão, mas significa que nós, apesar das dificuldades, estamos em comunhão e oração, e rezamos uns por os outros, e o que é importante é que saibamos que caminhamos para a eternidade e para a casa do Pai. Portanto, muito obrigado a todos. Muitos não são da nossa comunidade, são de outras comunidades, de outros sítios, portanto também o nosso muito obrigado, porque dá-nos vida, encoraja-nos e dá-nos força. Portanto, muito obrigado. E aceitamos propostas e ideias. Vamos então terminar, e a comunhão será lá ao fundo. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom dia, e que com a graça de Deus que não nos deixemos cair no desânimo, portanto, nem no abatimento, nem na solidão.